Sexta-feira de Vênus. Já estive aqui mais cedo fazendo um drops muito especial sobre Vênus e Urano se encontrando a 29 graus de Touro. Vênus entrando em Gêmeos, que entrou hoje 12:30, e Urano, que entra daqui a pouco em Gêmeos. Fiz um resumo aqui para vocês, mas resolvi voltar para mais um drops cósmico, porque é um céu incrível e que vale muito a pena a gente conversar aqui rapidamente. Eu quero trazer aqui uns recadinhos que eu acho que rola para esse final de semana, né? A Lua chegou em Escorpião, a gente está na fase crescente. A gente conversou sobre isso no drops dessa semana de Lua crescente, vale a pena ouvir. E é um céu que tem várias camadas e várias conversas e tem uma intensidade enorme, não só por essa lua em Escorpião, que por si só já traz aqui uma camada de intensidade, de emoções e de instintos, né? Instintos de sobrevivência, instintos selvagens, mas por todas as outras conversas que estão acontecendo, e até por Vênus também já ter entrado em Gêmeos, tem todo um pulsar aqui, tem todo um movimento, né? E o Sol fazendo trígono com a Lua, que sempre quando são esses dias de trígono, de Sol e Lua, são dias que trazem ali uma oportunidade que nos é dada, né? Entre a nossa consciência e essas emoções, e essa outra nossa mente, esse outro tipo de mente nosso, que é emocional. E tem uma carga que, né, vamos falar assim, tem um peso maior, porque eles estão no elemento água, então também estão falando dessas emoções, né? Então podem estar acontecendo aqui muitos movimentos que a gente ou quer esconder, ou quer fingir que não está acontecendo, né? E acaba vindo para a superfície. Momentos de Lua em Escorpião tem esse potencial de mostrar para a gente o que a gente precisa desapegar, deixar morrer. O signo de Escorpião é uma energia que todos nós temos, e aqui tem uma expressão muito bonita, né, desse signo, que é nos ensinar o ciclo da vida, morte e vida. É nos lembrar, ele nos lembra todos os dias desse ciclo que acontece dentro de nós, dentro do nosso sistema, com as nossas células morrendo e vivendo e renascendo, se transformando, no nosso dormir e acordar, com a nossa sexualidade. Enfim, a gente tem tantas formas simbólicas que a gente vive todos os dias a vida, morte e vida, a todo instante, entre o respirar e o expirar. Então, tem vários aqui acontecimentos, né? Vários eventos do nosso dia a dia. E sempre quando a Lua chega em Escorpião, querendo ou não, traz essa lembrança de alguma maneira pra gente. E esse final de semana a gente vai estar vivendo isso, vivendo essa Lua aqui. Essa Lua está fazendo alguns aspectos, eu comentei também essa semana no podcast, mas vou relembrar aqui. Faz uma conjunção com Lilith, faz uma quadratura com Plutão, faz uma quadratura com Mercúrio em Leão. Então, tem um potencial enorme e uma enorme também, como eu disse, oportunidade para a gente poder fazer, conectar, né, com todas essas emoções que a gente carrega, tanto das nossas memórias quanto do nosso próprio potencial de conexão com o outro, estando em conexão com o outro, né? Escorpião fala muito do parceiro aqui, amante, né? Da gente com a gente mesmo, da gente com aquele parceiro, independente aqui, mas simbolicamente também a gente pode pensar assim. E com esse trígono a gente tem uma grande oportunidade de
fazer um movimento de comunicar com essas águas. É muito interessante porque Vênus entrando em Gêmeos nos lembra do valor da nossa palavra, o valor da nossa escuta, o valor da nossa conexão. E aí a gente pode tentar querer explicar com palavras, né? As nossas emoções que a gente vai sentindo e que vão se traduzindo em sentimentos. E, na verdade, são duas dimensões diferentes, né? O sentir e o pensar. Elas convivem juntos, mas elas são dimensões diferentes. Elas têm motivações diferentes, elas têm explicações diferentes. E talvez a grande comunicação que a gente precisa fazer aqui nesse final de semana, e eu falei sobre isso, né? É um dia que, entre hoje e amanhã, com esse trígono, é um trígono de prosperidade. Então, para a gente conectar aqui fortemente com as emoções que a gente tem, para a gente poder deixar fluir essas emoções, deixar fluir essas águas. As águas, a gente não estanca, né? Elas têm um poder enorme, e o Sol está em Câncer. São águas que querem seguir novos caminhos, novos espaços, encontrar novos sentimentos lá na frente. E elas precisam de fluidez, elas precisam estar ali percorrendo o nosso corpo, o nosso campo e a nossa troca, a nossa conexão, se a gente for pensar também com Vênus em Gêmeos. E Urano já aqui na portinha de Gêmeos também vai conectar, né, a nossa mente aqui, da nossa humanidade individual aqui, com uma mente muito maior. E Netuno está entrando em retrogradação hoje, também tem uma grande possibilidade aqui de cair alguns véus no sentido da gente também se conectar com o que transcende a gente. Netuno também fala sobre águas, né? Outras águas, aquelas águas que a gente também a gente não conecta com tanta consciência, né? Então é um final de semana muito muito poderoso no sentido dessa intensidade das emoções, e a gente pode canalizar essa intensidade para essas conversas, mas não uma conversa a nível racional, não uma conversa a nível do mental, mas uma conversa a nível do sentir. E aqui talvez as nossas atitudes vão contar muito. A gente não pode esquecer que Marte está em Virgem e falando sobre aquelas pequenas doses de ação e de atitudes que a gente precisa fazer para ajustar o nosso dia a dia, a nossa rotina, toda a formatação, uma nova formatação para tudo aquilo que nos coloque no nosso estado de bem-estar, no nosso estado de saúde. Então, também tem essa atitude que nos leva a estar num lugar de mais bem-estar. São várias conexões aqui que a gente pode fazer, né? Mercúrio quadrando aqui a Lua, tem um pouco, né? Pode estar trazendo aqui um pouco de uma certa afobação aqui da palavra, e aí vale a atenção para a gente poder canalizar, né, essa palavra para a criatividade, para o nosso poder criativo e fazer essa transformação, fazer desse movimento de águas, então, fazer desse movimento de emoções. Quando a gente fala de água, a gente está falando de emoções, né? Eu sempre estou lembrando isso aqui. E quando a gente está falando de águas, a gente pode olhar para essas águas e pensar como que a gente faz. As águas precisam fluir para elas curarem. Elas precisam fluir para elas para limpar, né? E aí, em Escorpião, traz para a gente também essa lembrança de que o que a gente vem carregando aqui
de emoções que estão ficando paradas dentro da gente e que no final das contas acabam envenenando. Ou que tipos de emoções que eu estou me identificando com elas a ponto de eu não deixar fluir as emoções. Porque durante o dia, durante as nossas horas, a gente pode ter muitas emoções. Agora, querer estagnar em uma emoção que a gente está sentindo pode fazer com que a gente fique identificado com aquela emoção. E aí confunda o sentimento que a gente está sentindo naquele momento. A gente pode deixar de fazer uma boa interpretação, né? Aí através do nosso pensar. E se a gente for pensar, Mercúrio então está em Leão, num lugar criativo, amoroso, generoso, a gente pode deixar de estar nesse lugar para poder ficar traduzindo essas emoções em sentimentos confusos, né? A gente pode dar aqui, ter conceitos confusos e trazer buscar uma certa razão aonde a gente deve sentir. Como eu disse, né, é um final de semana e são dias de muitas camadas. A gente pode ver aqui esse céu por várias perspectivas. Mas o mais importante, eu acho, é a gente encontrar a forma, e aqui vai a minha dica, né? Então, encontrar a forma de comunicar essas águas, já que a gente está falando de um trígono, de uma consciência e de uma inconsciência. A gente está falando aqui de uma atitude solar e de uma emoção lunar, de uma ação externa, né? E de uma intuição ou de um instinto e intuição lunar. E então, como que a gente pode fazer aqui uma boa conversa com a gente mesmo, com o nosso parceiro, com as nossas parcerias, com tudo que está ao nosso redor, já que Vênus já chegou em Gêmeos, então vai falar também do nosso meio ambiente, né? Então aqui são todos os meios ambientes, a gente não pode esquecer disso. Meio ambiente são em todas as camadas, física, mental, intelectual, virtual, né? Então, como que a gente está atuando dentro desse... como fazer essa conversa, como que a gente está se permitindo também fazer essa conversa dentro dos nossos meios, também dentro dos nossos meios, né? E aí a gente fazer essa comunicação de uma forma que venha para contribuir aqui para que as águas fluam, para que as águas transpassem pela gente, sem que a gente se identifique, né? Às vezes, quando eu falo sobre identificação de emoção, eu já recebi algumas perguntas, né? Então, por exemplo, hoje eu posso sentir uma raiva num determinado momento, eu posso sentir uma certa frustração num determinado momento, eu posso sentir uma determinada alegria num momento. No dia eu posso ter essas várias emoções. Agora eu posso pegar uma dessas emoções e falar, ok, então hoje eu estou raivosa, né? Então eu estou dando um sentimento e estou assumindo essa emoção como uma identidade aqui para o meu dia. É importante que a gente deixe passar, sabe, essas emoções e vai construindo, sim, os nossos conceitos, tudo certo. Mas se a gente não deixa fluir, a gente para de corresponder à vida. Eu vi a minha mestre ouvindo uma mensagem dela de alguns anos atrás, falando sobre isso, né? As emoções é a forma como a gente responde à vida. Então, se a gente começa a parar a gente quer estancar essas emoções, a gente quer deixar de sentir, ou se a gente quer excluir alguma emoção, a gente está deixando de responder à vida, ou seja, a gente está deixando de essa pulsação, de viver a pulsação de estar vivo, né? E deixando de ter experiências com o nosso redor, com a gente mesmo, com o outro. Então eu acho que esse final de semana
tá muito interessante, está muito ligado a isso. Quando eu falei no podcast anterior de enquanto lua crescente em Libra, observar ali aonde é que não estava, né, não está de acordo ali as trocas e contemplar para poder ter aquela pausa, aquele silêncio, para poder promover a conversa. Eu acho que agora a gente chega na promoção dessa conversa, né? Na atitude dessa conversa com o outro, com a gente, com o meio, de novo, né? Lembrando, não no formato da razão, mas no formato da emoção, porque a gente está falando aqui de um trígono de água, potente, um trígono de água vibrante, né? Intenso, profundo, que vai sim falar da forma mais apaixonada que a gente quer estar no mundo com a gente mesmo e com o outro, né? Porque aqui a gente está falando de Escorpião de novo, então é uma lua, né? Então a emoção está ali, mas é uma lunação canceriana, que é a lunação da lua, né? Então é um trígono realmente muito potente, tá aí vibrante para o final de semana. E os cuidados realmente a gente não tá querendo nem estancar essas emoções ou querer explicar através de uma razão essas emoções em conversas, né? Em conversas em geral. Até porque, lembrando novamente, Vênus entrou em Gêmeos e aqui ela vai falar sobre o poder da nossa palavra. Enfim, a gente vai falar sobre esse Vênus em Gêmeos mais para frente, em outro podcast, mas eu quero só fazer aqui uma parte aqui para esse final de semana. Não queria deixar de vir aqui para poder falar com vocês, né? Mais uma vez, lembrar de tudo que pode estar nos envenenando, nos intoxicando, seja memórias, seja palavras, e deixar morrer para a vida acontecer, né? Esse é um dos grandes significados, um dos grandes movimentos que a energia do Escorpião nos lembra todo mês, né? E nos lembra dentro do nosso mapa, de fazer esse movimento da vida, morte e vida, né? De fazer esse movimento que nos é natural, que acontece todas as horas, todos os momentos na nossa vida, seja no nosso mais micro aqui dentro da nossa célula, quanto ao processo aqui maior e da gente estar dentro do ciclo da vida e ter processos aqui finalizando e se iniciando o tempo todo, né? Então é isso, um ótimo final de semana para vocês. Curtam bastante, aproveitem esse momento, deixem essas emoções acontecerem, viverem, comunique-se com ela, limpe, deixe fluir, e desfaça também de tudo isso que está aí ainda estagnando, que está aí intoxicando, envenenando internamente você ou a sua relação com o mundo, a sua relação com o outro, a sua relação com o seu trabalho, com a sua saúde. Aí vai depender de muitas áreas, mas enfim, libere isso, limpe isso, promova esse detox, porque assim a gente promove uma transformação enorme e também recupera o próprio poder, né? O próprio poder de estar dentro da sua pulsação de vida, de estar dentro da resposta com a vida, né? Do seu próprio indivíduo aqui respondendo a beleza, né? Aos bilhetinhos de amor da vida toda que a gente recebe todos os dias. Um ótimo final de semana para vocês, um grande beijo e até o próximo Drops Cósmico.